Oi, Gui. Oi, Gui. Oi, Roseli, bem-vindos. E aí, Zé Luci? Bem-vindos ao Papo Nobre aqui para falar desse trabalho maravilhoso que é o Penitentes. O que está acontecendo? Estamos tendo alguma interferência? Tá. Vocês estão tendo alguma interferência? Para mim está ótimo. Tá. Que bom. Não, aqui para a gente está vendo a Roseli e nós aqui com a cabeça cortada, mas acho que é algum problema aqui no computador. Não, eu estou vendo todo mundo com a cabeça no lugar. Ah, então tá ótimo. Tá ótimo. Por enquanto. Só a nossa, né? Por enquanto. Essas questões de tecnologia, às vezes, nos dão uma rasteira. Bom, para começar aqui nosso papo, eu queria chamar o Gui, né, porque o Gui já tem um trabalho de pesquisa longo sobre religiosidade brasileira, né, já, não sei, há 30 anos ou mais, e 17 anos, especificamente, com penitentes, né. Como que é, Gui, assim, o que te levou a fazer essa pesquisa? Qual foi o seu interesse maior, assim, e já, né, um trabalho, né, extenso, né, com essa pesquisa, né? Então, boa tarde a todo mundo, obrigado pelo convite, para quem está assistindo também, valeu. E obrigado pela Luciana, que me chamou de menino, gostei, viu? Continue assim. Tão bom pegar um elogio assim, né? Nossa, eu adoro. Tá. Eu estou há mais ou menos 30 anos fazendo ensaios sobre a religiosidade popular brasileira. Eu acho que é o meu interesse principal, tanto como busca pessoal, como algo fotográfico. Eu simplesmente documento um pouco do que eu sinto, que são essas pessoas, esses grupos, não só do catolicismo, como também dos cultos afro-brasileiros, que eu consegui uma entrada com eles. Eu posso depois falar mais. E, além dos rituais, eu também fotografo o carnaval. Eu sou louco por carnaval, eu saio na Portela, inclusive, mas isso também já é outro assunto. E há uma certa ligação da religiosidade com o carnaval, especialmente com os desfiles das escolas de samba. Mas falando, então, sobre os penitentes. Quando você fala de ritos, né? Acho que quando você fala de ritos... É um ritual. É uma ligação completa, carnaval e Isso. religiosidade. Quando nós entramos na avenida, eu digo nós, a Portela, todo mundo se dá as mãos. A gente leva muito a sério isso. E eu acho que também isso é em todas as regiões. Aqui em Belém também acontece isso. É um ritual o carnaval, a disputa pelo título. Mas vamos lá, senão a gente vai começar a falar... Olha, não me deixem contar muitas histórias, porque daqui a pouco eu vou falar das mangueiras de Belém, da chuva, o cheiro da chuva de Belém. Ai, que delícia. Quem não sabe, eu estou em Belém, eu moro em Belém. Estamos em 3 localidades diferentes. E tento parte do ano viajar para essas pautas. Eu passo a maior parte do tempo na pesquisa, que eu acho a parte principal, inclusive. E com essa pesquisa eu consigo achar fenômenos religiosos e antropológicos no país inteiro. Nisto, durante a pesquisa sobre as romarias, eu descobri os penitentes, que são grupos familiares, laicos, e pela uma tradição que entrou no Brasil pela colonização e que durou até agora, eles saem à noite rezando pelas almas que estão perdidas, que estão presas, entre aspas, no purgatório. E muitas vezes eles usam as indumentárias, eles vão vestidos dos pés à cabeça, ora com capuzes, ora com véus. Nós até temos um vídeo aí. Eles em Juazeiro da Bahia. E é uma tradição pouquíssima conhecida, quase nada estudada, e esse foi o primeiro projeto que abarcou as 5 regiões do país. Eu tive a sorte, a honra de ser o primeiro pesquisador a provar que este ritual, também conhecido como encomendação das almas, existe nas 5 regiões. E tem outro detalhe, 5% desses grupos
Em 5% há a prática da autoflagelação ritualística. Eles se açoitam nas costas com ferocidade mesmo, sai muito sangue. Não neste caso. Esse caso que a gente está vendo é o grupo de Juazeiro da Bahia, chamado De Trás da Banca. E esses grupos que você, na sua pesquisa, né, que eu vi aqui que são mais de 200 grupos, né, e assim, pelo que eu imagino, alguns são até meio que secretos, né, não é muito fácil, né, imagino, chegar. Eu esqueci de falar essa parte. Primeiro é a pesquisa, descobrir que existem e aonde estão. E depois toda a negociação feita para que haja a liberação do uso do fotografar com eles. E eu tenho me valido da amizade com um grupo para conseguir fotografar um outro, das micro-regiões. Como é um trabalho muito longo, foram 17 anos, claro que eu fiz amizades. E essas amizades foram me ajudando a ter contato com os seus colegas de outros grupos. Como, por exemplo, tenho uma ligação muito forte com a dona Jesulene Ribeiro, que é a chefa desse grupo que apareceu aí da filmagem. Ela fica aqui em casa, no Círio de Nazaré, ela é minha convidada para o Círio. E com esse laço estreito, eu acabo conseguindo, com a ajuda dela, que outros grupos da micro-região de Petrolina e Juazeiro me aceitem como fotógrafo. Várias dessas organizações, eu fui o primeiro e único fotógrafo a documentar os rituais, inclusive a autoflagelação. Não tinham, né? Vários desses grupos nunca foram registrados. Nunca foram registrados. Principalmente no Sertão Profundo. E aí, a Roseli, né, Roseli, você já acompanha o trabalho do Gui, já o quê? Desde 2005, já desde quase o começo dessa pesquisa dele, né? Como é que é essa relação, assim, como é que foi, vocês se encontraram, como é que você se envolveu nesse projeto, já há tanto tempo, né? Na verdade, eu conheci o Gui em 93, né, Gui? Eu sou muito de data, mas acho que foi em 93. No estúdio do querido Luiz Braga. Isso, lá em Belém. E o trabalho dele sempre teve esse viés de atenção para a religiosidade, né? Nas manifestações populares, não só os ritos religiosos, mas o que de manifestação popular tem de religioso ou que vem de uma tradição religiosa. E 10 anos depois ele começou a se dedicar mais especificamente a aprofundar essa busca dos grupos de penitentes pelo Brasil inteiro. Então ele disse, olha, eu acho que eu quero fazer alguma coisa específica com esse trabalho, porque ele está ficando muito importante, ele está ficando maior que eu, era uma coisa que foi tomando conta do Gui como desejo mesmo, né? E com mais frequência a gente começou a se encontrar, ele ia para São Paulo para mostrar o trabalho, eu começava a editar, a gente chegou a propor alguns projetos setorizados de edição desse material para algumas mostras, aí o Gui foi fazendo mostras menores ou participando de mostras coletivas, né? E o trabalho foi amadurecendo ao longo desse período, porque eu acho que é importante também a gente ressaltar que um livro, como foi o caso desse, ele é um processo lento e a longo prazo, né? Um livro, ele vai amadurecendo, ele não nasce assim, porque eu acordei com vontade de fazer um livro, mesmo porque o livro dura muito mais, né? O tempo do livro é maior, ele às vezes dura muito mais do que a gente, né? Temos livros aí de vários séculos anteriores a nós, e é de uma responsabilidade muito grande. Então, ele foi amadurecendo esse processo de edição, de construção de uma narrativa mesmo. Então, o que parece um tempo longo, na verdade, foi rendendo outras coisas, outros projetos paralelos, até que o livro viesse com a colaboração aí de muita gente, né, Gui? Foi uma construção que, para o livro também se concretizar, vocês que trabalham com isso sabem, não é só a vontade do fotógrafo e uma boa gráfica, né? Tem toda uma elaboração do pensamento, da edição,
que é trabalhado depois num projeto gráfico. Esse projeto gráfico tem que ser acompanhado de um bom tratamento gráfico, de um excelente projeto de design gráfico, de texto. Então, aí entra, depois de amadurecida a ideia de fazer o livro, que foi a gente entrar no consenso da edição, que demorou bastante, né, Gui? Foi Gui, um ano. a cada edição que a gente fechava, o Gui falava, então, se o caminho é esse, eu tenho mais 850 mil fotos. E a Roseli foi generosa em deixar que eu desse essa opinião, né? Porque o fotógrafo está envolvido emocionalmente, é difícil mesmo nós editarmos o nosso trabalho. E olha, Roseli, quem entrou aqui, o Alexandre Siqueira, querido. Gente, vocês que estão assistindo, não percam o TED dele, que já está na internet, porque os meus alunos choram de tão bom que é. E nós até... Sim, assistam. E nós até trouxemos fotos de bastidores, voltando ao livro, que aparece um pouco da nossa equipe, que eu tive a honra e a sorte de poder escolher a minha equipe. Esse projeto do livro foi ganho pelo Rumos Itaú Cultural, uma bolsa, e eu tive a liberdade de escolher os meus amigos e pessoas que eu admiro e que eu acredito que sejam um dos melhores do país. A inscrição no Prêmio Itaú, também no Rumos, ela já começa porque tem uma equipe organizando, né? A Fatinha, acho que estava do seu lado desde a elaboração do projeto. Né? A Fatinha Silva, aqui de Belém do Pará, que aparece aqui atrás. Isto é a gente elaborando o projeto, antes mesmo de imaginarmos que poderíamos ganhar o prêmio. Isso esse projeto ele foi feito mais ou menos em que ano? Qual ano que foi selecionado? Foi 2018, não foi, Roseli? Foi 2018. 2018. Mas nós começamos a redigir em 2017, mais ou menos, 6 meses antes, porque tivemos que pegar orçamentos de gráficas e do trabalho de todo mundo para poder enviar um trabalho enxutinho para concorrer, sabendo que foram mais de 1.200 projetos inscritos para 106 ou 10 mil, não sei, foi um número assim assustador. Era muita gente. Era muita gente. Essa é a Joyce Nabissa, que foi trabalhar na catalogação do material, né, Gui? Porque eu sou um pouquinho desorganizado, sabe? Nossa. Aí, mentira, eu sou bastante. A Joyce conseguiu arrumar o material, até porque de 2002 a 2015 eram slides e negativos, o que é bem difícil, né, de conseguir para tanto material achar. Isso que eu ia perguntar, assim, quando vocês começaram a pensar, a escrever o projeto, a pensar já nesse trabalho em transformar num livro, vocês já tinham assim, já começado a fazer uma edição pensando nesse material? Ou isso só se deu assim, a partir do momento que vocês foram selecionados pelo Rumos, e aí sim, agora então vamos começar a fazer a separar o material? Ou você, junto com a Roseli, já começaram antes de pensar em escrever o projeto para o Rumos, já começaram a fazer uma pré-edição? O Gui me encaminhava muito material, mesmo antes de saber o que ia acontecer com ele, né? Eu tenho ainda uma pilha de CDs e DVDs que ele mandava de material que ele escaneava, ou que ele mandava por internet, por e-transfer, por todas as maneiras possíveis, ou até presencialmente. Tem material preto e branco, tem cromo, tem negativo. Fizemos trabalhos anteriores. Digital. Fizemos trabalhos anteriores, então o material era bem conhecido, né? Quando o projeto veio, era decidir que caminho que ele ia tomar, que rumo que ele ia tomar, porque tinha várias vertentes, né, várias decisões. Mas o mais interessante é que, depois desse período de pesquisa intenso,
O próprio Gui já tinha também uma visão mais ampla de que ele queria mostrar os penitentes no território brasileiro, que é bem diferente de mostrar isso no início, né? Que era uma manifestação exótica de um lugar isolado. Depois desse grande período de pesquisa e dessa visão mais abrangente, o trabalho realmente tinha uma importância e um significado para virar um livro diferente, né? Ele tinha não só o tempo de percurso do Gui, como essa ampla visão dos penitentes no Brasil inteiro. Porque naquela foto anterior foi nossa primeira reunião e eu acredito que foi a mais importante de todas. Foi quando a gente decidiu, já sabendo que nós tínhamos ganho o prêmio. Foi quando foi decidido se as fotos em preto e branco seriam usadas? Não. Se nós iríamos colocar por regiões? Não. A edição ficaria muito solta, que seria um livro com uma tendência estética e não informativa. E já os dados que eu coletei durante todos esses 17 anos, que são muitos, até apareceu meus caderninhos de campo ali na outra foto, e as entrevistas em vídeo, elas não ficaram para o livro, esses textos todos, ficaram para o blog, que é o projeto penitentes.wordpress.com. O livro foi decidido naquela reunião que seria dada a estética como o principal motor a ser desenvolvido. Acho importante também ressaltar por que a decisão foi essa, né? Porque o ritual, na verdade, ele é muito fechado. O Gui conseguiu entrar nos grupos e viajar junto com algumas pessoas e fazer essa pesquisa, porque ele foi cada vez mais entrando através da confiança das pessoas, né? E expô-las, assim, numa coisa mais documental, seria trazer à tona quem são essas pessoas, por que elas entram. E acho que não seria o caminho adequado, porque seria expor uma intimidade e uma devoção de um caráter muito íntimo. Então, a resolução de partir para um trabalho mais gráfico seria de mostrar os penitentes como um ritual que acontece quase que de um modo semelhante, com as suas particularidades, no Brasil inteiro. E o texto daria conta dessas particularidades e dessas diferenças, né? Porque mesmo nas fotografias, para você entender e compreender toda essa diversidade e complexidade, seria um livro de vários capítulos, de vários tomos, né? Então, nós fizemos a opção por ser um ensaio onde você mergulha nessa devoção e você compreende as particularidades através da leitura do texto. É nada didático e nem muito menos cronológico. Exato, é bem complexo, né? Se você vai fazer um registro fidedigno e aí juntar cronologia com regiões, com vertentes aí da religião, enfim, você começa a tornar bem complexo e talvez você deixe arestas, né? Não, e principalmente porque são rituais muito espirituais, onde você, por mais documental e fidedigno, né, para usar a sua expressão, por mais exato que você seja, que exatidão é essa? Né? Exato. É um ritual de uma espiritualidade que não é representada materialmente nunca, né? Ela nunca se concretiza, digamos, em alguma coisa, muito menos na imagem. E acho que existe nesse trabalho também uma dedicação do próprio Gui, tanto na pesquisa quanto nessa rede que ele foi construindo mesmo de relações com as pessoas, que ele próprio se tornou um dos penitentes, assim, nesse sentido da busca de uma espiritualidade que se manifesta no trabalho dele, né? Ela não se manifesta no ritual, mas o Gui tem uma espiritualidade que se concretiza no trabalho. Então, isso é uma interpretação de rituais, né, espirituais, uma apropriação do Gui. Então, o trabalho dele é que representa isso, e não o penitente representado mais materialmente que ele tivesse ali, mas se fosse um retrato 3x4, se fosse um retrato frontal, ele não representaria isso de uma maneira tão concreta, tão
gráfica e poética, como se a gente pegasse isso dentro do próprio trabalho do Guy Veloso. E assim, olhando o livro, dá para ter aqui assim, o caminho que vocês tomaram, que é esse caminho gráfico, né? Você tem esse registro, mas e acho importante isso mesmo, de não ir lá, né, e fazer aquele retrato, documentar aquela pessoa, expor aquela pessoa, né? E sendo que ela está ali no momento de um ritual, e a forma como você, daqui a pouco a gente vai passar até as páginas do livro, para vocês terem uma ideia, mas é isso, né? Você tem a questão do movimento, de todo um ritmo, né? De trazer para o livro aquele ambiente, mas de uma forma mais, não sei, poética ou mais subjetiva, né? Não aquela... a gente não percebe ali, né, que você está expondo a pessoa, né, numa situação ali, de um momento dela muito intimista, né? E que é delicado, né? Porque você está num momento tão devocional, né? E de confiança deles também. Você vai abrir isso, né? Eu acho que tem que ter uma sensibilidade muito boa para medir aí aonde que, né, que e nessa medida o Gui ficou muito familiar dentro dos grupos e as pessoas realmente ficavam muito à vontade perto dele. E essa postura, acho que eu queria que você voltasse um pouquinho em duas pranchas, que aí tem todo o trabalho do tratamento de imagem. Depois que a gente fez a edição, entrou o Ricardo Tchoukian, que fez o tratamento das imagens para impressão em offset, né? Que é um trabalho gigantesco, porque ao longo desses 11 anos o Gui foi mudando de suporte, né? E para dar um equilíbrio, para que as imagens entrassem na sequência que a gente queria, ele precisava tratar todas como se tivessem sido feitas com o mesmo equipamento e no mesmo período, né? Então entrou um trabalho aí bastante importante, que é o trabalho de tratamento da imagem. E equalização, né? Equalização. Né? Pode passar. E antes do Ricardo, apareceu a Luz Magno, que pegou as entrevistas e decupou e fez a edição que está lá no projeto penitente do WordPress. O Thiago eu imagino, né? Deram uma olhada no trabalho e sugeriram mudanças. E Roseli, né, a partir de um material analógico, né, assim, é algo que realmente é muito difícil, né, porque não só, né, o Gui mudando de suporte, mas aí também quando você vai digitalizar, de repente o resultado, no momento da digitalização, não é que ele consegue ser fiel 100% ao original, então tem todo esse processo de tratar e equalizar que não é fácil mesmo. E o livro ficou muito bem resolvido. Né? E, por exemplo, o Gui trabalha sempre em situações de luz muito limite, né? À noite, com iluminação à luz de vela, então realmente são situações muito críticas. Aí eu acho que o Gui também podia incorporado ao trabalho, né? Acho que você pode falar um pouquinho agora o que significa esse material, a prancha anterior e essa, né, Gui? Tá certo. Falando sobre essas situações de luz, para quem gosta muito da parte técnica, né? Eu não podia nunca, de forma alguma, usar flash, porque é um ritual. E eu estaria despertando a atenção deles para fora. Eu tento ir de um jeito vestido condizentemente, ou seja, calça comprida, roupa branca, e tentar estar ao máximo, tentar mimetizar com eles. Eu sei que mas é uma postura de estar rezando com eles, de estar fazendo parte do ritual. E voltando, essas são indumentárias ritualísticas autênticas, que eu comecei a ganhar de presente. E hoje em dia eu já até proponho trocas, eu dou cortes de pano e eles me dão as mortalhas, que é como é chamado no sertão do Ceará, eles me dão as mais velhas, que eles não iriam mais usar, que eles iriam ou enterrar, ou queimar, ou até, em outros casos, enterrar junto com a pessoa.
Iria para o túmulo do penitente. Agora não, eles têm a maioria destes que vocês estão vendo, cortes novos. E desde o início a gente estava pensando, por que eu não usar elas na capa? Até como uma forma de homenagem a esses decuriões, que é o nome dos chefes que me presentearam com as mortalhas. E aí entrou também a questão do design gráfico, né? Na hora que a edição ficou pronta, entrou a Beatriz. A gente esqueceu de apresentar a editora, que é além do Ricardo Tchoukian, que estava tratando as imagens, apareceu uma segunda fotografia, que era o Tiago e a Isabel, que são os editores, né, da editora Tempo de Imagem. Aí está o staff completo da editora, o Tiago Santana, a Isabel, com o Ricardo Tchoukian, que fez o tratamento das imagens. E depois que as imagens foram tratadas, ou enquanto as imagens eram tratadas, o design gráfico começou, que era pegar a edição que tinha sido feita para começar a colocar nas páginas em sequência. E imediatamente a gente começou a pensar na capa, e o Gui começou a sugerir a possibilidade de que a mortalha entrasse na capa, ou numa embalagem, numa segunda capa, né, Gui? Ele queria trazer essa matéria, que é a vestimenta do penitente, para dentro do projeto. Essa aqui, que está mostrando na imagem, é o que vocês levaram para a capa, né? A da capa, sim. Ela é do grupo de Caririaçu e ela foi feita pelo Antônio Cruz. Não vai receber o livro, porque 15% de toda a tiragem será enviada, ou já começou, na verdade, a ser os penitentes. Eles vão receber. E esta, como são pessoas mais próximas de mim, algumas eu faço questão de entregar pessoalmente assim que nós pudermos viajar. E a gente nem falou das designers. Então. Da Bia e da Isabel. Então, o design gráfico foi uma discussão conjunta, né? A edição e a paginação foi feita pela Beatriz Matucci, e a Isabel Santana, como ela faz uma produção gráfica muito atenta e acompanhando muito o processo de edição, ela também participou do projeto gráfico na definição de papel, do formato, da textura do papel, do corpo do papel. Isso é super importante, o produtor gráfico entrar durante o processo de concepção mesmo do design, porque é muito complicado quando você tem um designer que trabalha até um pedaço e depois põe na mão do produtor gráfico para resolver o que ele pediu, né, o que ele concebeu. E eu acho que nesse projeto a gente foi muito feliz, porque tudo foi discutido muito junto, chamando fotógrafo, por mais que o Gui sempre que fosse chamado trouxesse fotos novas, né, Gui? A gente sempre fazia tudo muito em conjunto, com o design. Inclusive, a discussão da capa colocou isso de uma forma bem evidente, assim. Quando o Gui trouxe a ideia de colocar a mortalha, eu achei que a gente poderia juntar com o trabalho de uma artista plástica, que é a Luísa Malzoni, que faz muito esse trabalho de trazer a vestimenta para o trabalho fotográfico, através do cianotipo, né, da cianotipia. Então eu falei, vamos conversar com a Luísa, quem sabe ela nos dá uma sugestão de como é que essa roupa, essa matéria da roupa possa entrar dentro do trabalho para a capa. Então ela reproduziu em cianótipo essa mortalha que vocês viram, e trouxe para a gente a primeira opção, e a Beatriz usou essa possibilidade, a reprodução da mortalha em cianótipo, no tecido, com essa textura mesmo, né? E ela chegou a fazer alguns ensaios com o cianótipo em azul, mas ela falou, não, acho que a gente tem que radicalizar, tem que ser vermelho, porque tem esse tom muito presente nas fotografias, né? E foi colocando o texto muito numa diagramação muito próxima da distribuição gráfica, né, da própria vestimenta. Aquela imagem lá que mostra o cianótipo ali sendo feito, a ideia inicial era fazer a capa em cianótipo mesmo. Não.
fazer a matriz, né? O original matriz, que fosse tá reproduzido. Porque não daria para fazer na tiragem que a gente tinha, fazer em cianótipo. Ah, tá. Eu acho que a gente adoraria fazer em pano, mas ficaria caro demais. A ideia era fazer em pano. Só fazer uma edição especial agora. Vamos fazer, inclusive, de 100, mas isso é lá para o final do ano que vem, se Deus quiser. Mas aí a Isabel sugeriu um papel, né, Gui, que tinha uma textura de pano. É um papel que não é telado, mas ele tem uma trama muito... Você passa a mão, parece que você está passando a mão no tecido. Aí foi a experiência da Isabel Santana. Muita gente, quando vê o livro, acha que é de pano. A capa é feita de pano. Não, eu achei que ficou incrível, assim, a capa realmente. É um trabalho de pesquisa, né? Você vê que não dá para jogar ao léu, assim, pela sorte, falar, não é isso. Tem toda uma pesquisa de como uma mortalha vai virar uma capa, né? E qual é esse processo. Ficou realmente incrível, é demais. Essa capa é muito linda. E aí está a importância, como a Roseli falou, de estar trabalhando design e produtor gráfico ao mesmo tempo, né? Como viabilizar, né? Você tem uma ideia e daí como você vai transpor essa ideia, no caso, para um papel que imita um tecido, mas que ficou tão próximo que você não... Né? Você tem um resultado sensorial, estético, que você estava imaginando ali no começo. E de conceito, né, de toda a edição do livro. Exato. Isso realmente amarra, né? Amarra tudo, né? Fica muito lindo. A gente tem... tem aqui as aprovações de... Isso já é prova de impressão, né? É bom lembrar que foi feita na Ipsis Gráfica e que a Elaine e a Márcia nos atenderam muito bem, nos deram toda a abertura, nos sugeriram também algumas coisas da parte gráfica. Quero agradecer para elas, de antemão. O bom da parceria ali com a Ipsis também, ela ajuda muito nessa sugestão, nessa colaboração e nessa forma de colaborar com o projeto, né? Esse é o caderno de campo meu, um mapinha. Opa, desculpa. Não, imagina, às vezes você tem alguma ideia que não é totalmente viável em termos de gráfica, né? E daí você tem que fazer mais uma adaptação de forma que o projeto não perca, né, não perca em qualidade e tal, mas você tem que adaptar para que ele tenha um resultado bacana quando chega lá na ponta. Então, realmente, o livro é um projeto que vai desde quando o artista ele começa a conceber, começa a fazer os primeiros cliques, no nosso caso, de fotografia, né? Até a hora que ele sai realmente empacotadinho da gráfica. Bom, Gui, e a grande falar. Expectativa, né? Ver ele pronto, assim, né? Porque uma coisa é quando sai da impressora ali, né? Que tá tudo empilhado. Mas quando a gente pega na mão, assim, é outra história. E eu estava na gráfica. Eu e a Isabel, nós chegamos a dormir algumas noites na gráfica. E eu passei meu aniversário de 50 anos lá. Não foi interessante isso? Olha! Né? Fazendo o que eu mais gosto, e também editando o meu livro. Não, foi uma bela comemoração, 50 anos fazendo um livro desse. Bom, a gente te cortou na hora que você ia falar Não, continuando meus cadernos de campo, nós chegamos a imaginar se eles entrariam ou não no livro. Lembra, Roseli? Lembro. E nós descartamos tanta coisa das ideias iniciais, mas eu não me arrependo de nada. O livro acabou saindo exatamente como eu imaginava. É que o Gui tem material para mais um livro, ou 2, né, Gui? É isso que eu ia falar. Foram 17 anos, né? Muita coisa. E podia ir para vários caminhos. Inclusive, esta foto é a mais recente que eu fiz no último ano. Ela é de 2018. Foi na Semana Santa. E numa época que eu estava viajando, não para fotografar eles, mas eu estava para pegar as autorizações de uso de imagem. E claro, já que eu estava lá, eu também fotografava. Este foi um ritual de autoflagelação
num vilarejo que faz parte de Pilão Arcado, na Bahia, vilarejo que, para chegar lá, foram 4 horas de barco no meio do Rio São Francisco. Algo assim que eu vou lembrar para sempre, uma viagem belíssima, né, no sertão profundo. E teve essa etapa do trabalho também, que foi colher as autorizações, né, porque uma das exigências do prêmio era não ter nenhuma pessoa que aparecesse nas imagens sem autorização ou cessão de direitos da imagem. É um cuidado que foi feito e o Gui foi pessoalmente em cada lugar para obter essa licença, e também depois ele fez o percurso para entregar o exemplar do livro pronto, né, Gui? Já comecei a fazer. Alguns eu mandei já pelos correios, mas outros eu faço realmente questão de ir pessoalmente. Aí, Gui, uma curiosidade aqui. Quando as pessoas, né, fizeram parte ali do livro que você fotografou, recebem esse livro pronto, assim, porque muitas vezes as pessoas, né, não fazem a menor ideia, né? A gente que está acostumado a ver fotolivro, né, já tem essa questão da linguagem, da narrativa já um pouco mais esclarecida para a gente, mas como é que é a sensação para eles de receber um livro como esse? É curioso porque eles não se reconhecem. Isso para mim chega a ser até assustador. Eu mostro, tá aqui, você está aqui, olha aqui, e a pessoa geralmente não se reconhece. Olha. Tudo bem que há uma estética bem diferenciada, há muitas fotos tremidas. Movimento. Há também erros técnicos que eu aproveitei no livro, que eu coloquei no livro. Assim, fotos feitas em slide, que houve um erro na revelação, elas entraram no livro. Mas, apesar de muitas vezes não se reconhecerem, elas ficam muito felizes deste ritual que elas participaram estar sendo valorizado. Porque em suas comunidades ou micro-regiões, ninguém dá muita atenção para isso. Ainda mais hoje, no século XXI, com a tecnologia. Quem é que, nesses locais, que vai prestar atenção no ritual medieval que é feito à noite, cheio de mistérios? Há uma intolerância religiosa em relação a essas pessoas, por mais que elas sejam, a grande maioria, católicas, mas por estarem fazendo um ritual que é fora da igreja e que é muito diferente dos que as pessoas estão acostumadas a ver. E essa forma de mandar o livro também acaba sendo algo que eles vão usar para ratificar a importância desta tradição na sua cidade, nos seus locais. Até porque grande parte disso está se acabando com a morte dos líderes e não tem ninguém para dar continuidade. Lembrando que os cânticos e as tradições são passadas oralmente. Se o mestre morre e não tem um discípulo que saiba os cânticos, o grupo termina. Passou lá no Rio São Francisco e entrou aqui a gráfica Ipsis. O Nino Rezende está perguntando aqui, uma pergunta que ele coloca, se você pretende continuar fotografando os penitentes ou o livro fecha um ciclo? Eu achava que fechava o ciclo. Mas eu ainda vou levar os livros de presente para eles. Claro que eu vou fotografar, né? Então, mas o principal é que eu tirei isto da minha alma, de ter que dar para eles algo físico, um presente a eles, os penitentes. Emocionalmente, não, eu ainda estou com eles, mas a ideia é que eu fotografe outras pautas, sempre ligada à religiosidade ou à cultura popular, de certo. E o Douglas Alves faz uma outra pergunta aqui, que é sobre... Bom, qual seria, queria saber qual o interior mais profundo do país, na sua opinião, né? Ou na opinião de vocês, já que você fala, né, no texto que essa questão de fotografar o interior profundo do país, tem algum deles assim
um específico assim que você percorreu, foi muito difícil para chegar e ter acesso? Eu posso obrigado, colocar Douglas. o livro, Gui? Pode, claro. O Douglas elogia o livro, obrigado. Eu acabei viajando nas 5 regiões. Então, aqui no norte, eu peguei um avião para Santarém, de lá um barco de 10 horas para Oriximiná, e de Oriximiná 4 horas de rabeta para chegar nos grupos. Isso na região norte. Vamos lá. Já no nordeste, isso era muito comum, viajar horas e horas a fio, ou de ônibus, ou em carro alugado. Eu cheguei em Cabrobó, que é uma região que há um pouco de conflito, tanto de terra como de plantar algo irregular, ou seja, de plantio de maconha. Há muito confronto ali. Eu não me senti assim tão seguro nesse local, embora tenha sido muito bem tratado pelos penitentes, pelas pessoas de lá. E eu acho que o local mais distante do que eu tive do deslocamento de um local onde havia hotel, ou menos, foi o Vilarejo Silva, a 4 horas de barco de Pilão Arcado, que fica a 7 horas, por sua vez, de Petrolina. Nossa, incrível. Esse é longe mesmo. É longe. Mas pegou o celular e a internet. Isso que eu achei muito interessante. Não foi no vilarejo inteiro. Eu tinha que ir até perto da escola, ficar perto de um poste de luz e pegava. As pessoas estão hoje conectadas e eu consegui mostrar para elas um pouco pela internet do que eu já estava fazendo dos penitentes. E esse local onde você chega, é que você já, para saber desse local, você já fez uma pesquisa, uma pesquisa, e aí você sabe que ali você vai chegar e encontrar esse pessoal. Sim, mas não bastava saber, porque eu podia chegar e não ser aceito. Não ser aceito. Eu já tive um contato em outra cidade vizinha, que é Xique-Xique, na beira do São Francisco, para o Douglas, 12 horas de carro, e eu pedi para este meu contato ir lá com os penitentes, pedir autorização e explicar todo o projeto. E foi o que aconteceu. Eu, conseguindo autorização, já marquei com o barqueiro e fui para Petrolina, Xique-Xique e depois Pilão Arcado. Porque também você tem que ter uma certa garantia, né? Não dá para simplesmente chegar. E nenhuma garantia é tão certa, né? Porque eu posso chegar lá e o chefe não ir com a minha cara. Exato. Sabe? Também. Depois de tanto tempo, de 12 horas e tal, chega lá. Mas graças a Deus eu consegui a autorização. Eu dormi, inclusive, na casa do sobrinho dele, que estava, por acaso, no mesmo barco que eu. São aquelas coincidências, entre aspas, né, que eu não acredito em coincidências, que vão acontecendo e estimulando a que tudo dê certo. Sim. E você teve algum lugar que você não foi bem recebido, sim? Não digo não bem recebido, mas tem 3 grupos da mesma cidade de Juazeiro, que não aceitaram que eu fotografasse, mas me deram entrevista, conversaram comigo. Sim. E olha outra coincidência, e teve um deles que depois mudou de... Quando eu fui fotografar, o pneu furou. Foi a única vez que o pneu do carro furou em todos os 17 anos. É porque não podia mesmo fotografar esse... Que coisa. E o Gui, eu acho que travou a imagem dele aqui com o áudio. Enquanto o Gui está... Voltou, Gui? Acho que voltou, né? Não. Não voltou. Voltou? Agora sim, voltou. Mas tem essas questões que acontecem mesmo, né? Que às vezes quando não é para ser, não vai, né? Alguma coisa acontece e é isso, né? Já é um caminho ali percorrido que é para você não era para ser. Roseli,
Olhando agora o livro, né, essa edição final que chegou e que temos aqui, você essa questão, a equipe sempre estava ali junto, porque o Gui, por exemplo, que não está em São Paulo, e essa decisão de, por exemplo, de todo o detalhe que tem o livro, né, dessa paginação, dos cortes, de onde vai a foto, de onde entra, é interessante, né, porque você tem um caminho no início do livro, depois tem a apresentação do fotógrafo, não é aquele livro clássico, né, que você abre e já tem lá o nome do fotógrafo. Você participa dessa parte também, ou você trabalha mais só na parte da edição, na sequência de imagem com o guia? Toda essa parte do design você está ali acompanhando também? Porque eu acho importante o conceito que a gente estabelece com o fotógrafo na edição da imagem, ele tem que estar presente no livro inteiro, porque eu considero que o livro é um território de criação do fotógrafo, né? O trabalho dele não está terminando ali, ele está se complementando ali, né? Nesse formato. Assim como na exposição, quando você faz a exposição de um fotógrafo, tudo que você vai colocar no espaço junto com o trabalho dele tem que ter o mesmo conceito, a iluminação, a parede, se vai ter ou não vai ter moldura, se vai ser projetado, se vai ser impresso de que tamanho. É uma relação com o leitor, né? Então, nessa relação com o leitor, o conceito tem que se manter. Agora, isso tudo é uma construção conjunta, né? Quando eu fui justificando a edição para o Gui, e falando que o foco teria que ser no conjunto e não por região, no penitente como uma prática religiosa humana, inclusive, né, do próprio autor. A gente não foi separando cronologicamente nem por região, mas sim por essa entrega ao ritual, né, que vai se transportando na luz, na cor, na construção da imagem dentro desse retângulo da fotografia, né? E dessa transcendência que o trabalho passa, que é uma força de um espírito que não está no concreto, não está no humano. Então, isso precisava ficar claro na paginação, na importância da página dupla, na importância da fotografia menor. Então, isso só acontece discutindo passo a passo com a designer, com a produção gráfica, que é assim, nesse caderno dá para abrir uma página dupla sem a costura influir. Tudo isso tem que ser conversado junto, né? Com o tratamento de imagem, será que esse amarelo do outro lado tendo um amarelo, esse amarelo vai conversar, dá para puxar um pouquinho. Então esse raciocínio ele é feito muito em conjunto, não tem mesmo uma hora que eu saio do projeto e entrego para alguém. É uma conversa de chegada mesmo, né, no resultado. Às vezes o que atrapalha é o autor. Isso que eu ia perguntar agora, né? Eu ia perguntar assim, para o Gui se ele teve muito, né, foi difícil, né? Porque eu imagino, né, é como um diretor de cinema, né, que vai lá, faz dirige, depois tem o editor que senta, né, e faz né, todo o corte ali, colocando o ritmo dele, né? Claro que às vezes junto ali com o diretor, mas, né, muitas vezes no cinema, por exemplo, o diretor fica meio frustrado com o que ele viu de primeira vez. Assim. E para você, como é que foi? Assim, foi tranquilo? Foi... Só não foi tranquilo. Assim, foi a melhor edição que eu acho que alguém poderia ter feito, foi o da Roseli. Mas é claro que eu sinto falta de ter outras fotos, porque eu tenho essa ligação emocional, mas não dava para colocar mais de 100, e também não dá para colocar as minhas preferidas, se elas não têm outras, se elas não entrariam nessa edição. Então, foi um exercício, né, de desapego. Não sei se a Roseli lembra. Às vezes ele mandava o arquivo e falava, se essa não entrar, eu vou morrer. Cortou. Já vinha com aviso embaixo, já vinha com legenda, né, a foto. Se essa não entrar, eu vou morrer. Porque para começar... Você já tinha falado um pouco
disso, mas o Douglas está aqui perguntando se, entre tantos penitentes, você descobriu a sua penitência. Acho que foi fazer o livro, né? Foi, também. E aconteceram, claro, alguns perrengues durante... Bati o carro, eu peguei dengue, e vários outros. Mas, especificamente, entre ser penitente, depois de 7 anos seguidos indo fotografar lá em Juazeiro da Bahia, com a amizade que eu fiz com a Jesulene Ribeiro, que é a chefa, aquela nenenzinha, chamada pelos mais íntimos, ela me iniciou no grupo. Ela começou a falar para todos os discípulos que eu oficialmente sou membro do grupo, eu só não vou com a indumentária. Então, consequentemente, eu tive direito a tudo que os outros discípulos tinham, que é, por exemplo, entrar em qualquer lugar que o grupo esteja, até mesmo quando as pessoas estão trocando de roupa, eu posso estar ali fotografando. Fui aceito pela grande maioria como membro e hoje eu posso dizer que sou membro do grupo de Atrás da Banca, fundado em 1901, em Juazeiro da Bahia, o mais antigo da cidade. E tenho também algumas obrigações. Quando eu estou fotografando com eles, eu tenho voto de obediência com a dona Nenenzinha. Eu não posso sair de lá sem avisar, olha, eu vou bem ali fazer tal coisa. Eu estou com eles efetivamente no ritual. Interessante. É muito interessante. Você virar um membro mesmo. Tem um maior orgulho. E como ela gosta muito de mim e eu acho que ela confia um pouco nas minhas opiniões, eu acabo influindo politicamente no grupo. Porque como a família dela está evangélica agora, ela não tem ninguém de sangue para passar o madeiro, ou seja, passar a cruz e continuar a penitência que o grupo não termine. E claro, ela já está pensando, ela é uma senhora, quem ela vai deixar o grupo? Quem que ela vai começar a contar os segredos, as tradições? E é algo que nós conversamos a fundo. Ela já decidiu quem é, eu não posso contar, evidentemente. O meu voto foi vencido, porque não tem voto, quem manda é ela. Mas não foi quem eu indiquei. Uhum. Mas, claro, quando ela passar o grupo, eu vou ser discípulo dessa pessoa que ela escolheu. Uhum. Tem muitas histórias e tem também os segredos do grupo. Alguns eu não posso contar. Não, claro. É uma tradição muito antiga. E é uma questão, né, eu fico pensando, né, essa questão da tradição e da perca de tradição que a gente vai tendo também, né, às vezes, alguns rituais, não só religiosos, mas vários ritos que acabam se perdendo, talvez não atraem jovens, né, e essa questão a gente vê hoje em dia da religiosidade, né, que algumas igrejas, elas são muito fortes, né, em cativar os jovens e tirar desse outro universo, né? Você percebe que, já que você visitou tantos grupos, como nesse caso, por exemplo, né, que tem essa pessoa fica preocupada, para quem que eu vou passar o bastão? E nesse caso, eu acho que se resolveu, né? Mas imagino que tem casos que não se resolvem, né? Que não tem para quem passar o bastão. Vários grupos não foi passado o madeiro. A pessoa morreu e ninguém quis, ou ela não deixou ninguém. Assim, matematicamente falando, eu acho que uns 40% desses 204 grupos pesquisados não existem mais. Olha. E desses 40, eu acho que 20% eu fui o único a documentá-los. Nossa. É um registro. Acho que tem por trás disso também, da pesquisa, do tempo de pesquisa de entrega do Gui, tem isso que o Douglas está perguntando, né? Se ele descobriu a penitência dele. Na verdade, o Gui tem, antes desse livro, o Gui tem um livro sobre o Caminho de Santiago, né, Gui? Sim, que eu também fiz pela editora Tempo de Imagens.
O caminho, para quem não sabe, é aquela rota medieval espanhola que as pessoas fazem a pé, geralmente a pé, são só 800 quilômetros a pé. E quando eu tinha 23 anos, eu saí de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e cruzei a pé a Espanha, com uma mochila nas costas, com uma Nikon analógica, dormindo em povoados, claro, monastérios, albergues de peregrinos. E acaba sendo uma penitência, mas claro que é um movimento mais de autoencontro. Isso daria outra live, tá? O dia que vocês quiserem conversar. Não, mas eu acho importante então, citar... eu fiz o caminho de Santiago há 26 anos. Eu acho que é importante citar, porque tem aí uma entrega muito próxima dos penitentes e que o Gui não só admira, mas ele tem um comportamento de compartilhamento desse pensamento, né? De respeito ao ritual, né? Assim como ele está fazendo com os rituais afros, que são a mescla, o carnaval acho que é a maior mescla disso, né? Dos rituais afro com os rituais católicos. E a entrega com que ele faz isso faz com que os trabalhos sejam de longa duração, para essa coisa da maturação, para chegar no resultado, porque não é simplesmente fotografar e voltar com umas imagens bonitas, né? É uma imagem feita de dentro para fora, de um envolvimento. Eu acho que sai do local de um estrangeiro, assim, de uma pessoa, né, de fora vindo roubar imagens, né? Eu acho que sai muito disso, né? E o fato essa entrega, né, exatamente por isso, porque você tem uma necessidade de estar ali junto, acho que é uma outra camada de envolvimento, né, para daí, acho que extrair o que você tanto busca, né, nas imagens. Acho que não é simplesmente uma imagem que você está procurando ali. E acho que é por isso que o trabalho não é documental, né? O documento é você ir lá registrar por uma coisa que é externa àquilo que está acontecendo, né? O Gui faz um trabalho que é de dentro para fora, né? Ao contrário. Tem essa entrega. Inclusive, como hoje é sexta-feira, eu estou com a minha continha de Oxaguian, dado por um dos terreiros aqui de Belém, pela Edivânia, do Pai Valmir. Eu acho que isso acaba mostrando, né? Dá para explicar, né, o que a Roseli disse. Porque assim, seria muito fácil, porque esteticamente, né, rende imagens que são interessantes, né? De repente, qualquer fotógrafo pode se sentir atraído esteticamente, mas ir lá roubar imagens, fazer imagens até talvez bonitas, né, esteticamente, mas é totalmente diferente desse envolvimento, né? Você está ali no meio, né? Você não está num terreno estrangeiro, né? Isso é importante, né? Porque eu acho que tem respeito, porque é um assunto, como vocês já disseram, é muito íntimo, né? Você vai entrar num âmbito ali que envolve crença, envolve devoção de muitas pessoas, e você é um cara de fora, enfim, eles tiveram que conquistar aquele espaço, de alguma forma serem aceitos. Aí vem você, todo bonitão, e entra, rouba suas imagens e cai fora, né? Então, eu acho que é muito legal isso, de esse cuidado de como vai entrar e o que vai devolver para essas pessoas, né? Então, eles sofreram muito, né? Em especial, os cultos afro-brasileiros estão sendo perseguidos mesmo, hoje em dia. Estão sendo, Estão sendo bem perseguidos. Eu, quando entro lá, eu não sou do santo, mas eu entro lá e sei que eu imagino o quanto eles sofreram ou sofrem discriminação e levo tudo isso em conta na hora de mostrar essas sempre com autorização deles, e eu tenho muito orgulho de dizer que vários congares aqui de Belém, a foto que tem na entrada do Pai de Santo, eu que fiz e dei de presente. Que então, outro envolvimento, né? E principalmente, eles se sentem representados por essas fotos que alguém de fora, que não é do santo, tiram deles. E isso que é o meu maior orgulho de todos. Eles gostam, quando eu publico no Instagram, eles querem que eu marque, ou eles republicam.
Isso é o meu maior orgulho hoje. E você tem, assim, aí falando dessa questão, acontece de você fotografá-los fotografia para eles mesmo, não no caso do seu trabalho como artista, mas sim. Acontece... Durante a pandemia, eu só saí para fotografar 2 vezes. Uma foi no Círio de Nazaré, que eu fotografo há 30 anos, é a grande procissão de Belém do Pará, que este ano oficialmente não teve, a igreja ela cancelou o Círio de Nazaré, que é a maior procissão do mundo, com 2.100.000 pessoas, mas eu sabia que o povo ia para as ruas assim mesmo, e eu fui junto. O Círio que não teve, eu fotografei as procissões. E o outro foi no terreiro do pai Ruevi, que sempre, há anos, abre as portas para mim. Eles fizeram um ritual há 1 mês, que era a festa maior da casa do pai Tabajara, e eu não tinha como deixar de ir para a maior festa deles. E não fui para fazer foto para mim, eu fui para documentar para eles, como um presente meu para o terreiro e para a entidade. Porque tem algo que eu nunca contei para ninguém, vocês são os primeiros. Algumas vezes eu não fui convidado pelo terreiro, foi a entidade que me chamou para fotografar. O que já aconteceu com o pai Tabajara. Isso é poderoso, é. Não, é um envolvimento, não quer dizer que eu seja, mas o envolvimento acaba sendo tão íntimo que acaba acontecendo isto, e também são muitas histórias, não dá para contar, mas é algo comum as entidades hoje em dia virem conversar comigo durante os rituais, principalmente no tambor de mina, que é uma espécie de umbanda, assim, para resumir. Nossa, deve Isso ser fica para o próximo livro. Isso, Nossa, deve ser uma experiência incrível, né? De estar com tanta gente diferente, né? Tantos rituais diferentes, enfim, deve ser bem bacana. Tem o Vale do Amanhecer, tem a Sociedade Eclética, tem muitas histórias para contar. Deixa eu colocar minha pontinha aqui para fora do meu santo, que é o Oxaguian, que é o Oxalá Jovem. Olha. E o mais engraçado, gente, eu vou começar a contar a história, vocês não vão entender. Como é que a gente está de tempo aí? Não, nós temos aqui 1 hora, bateu 1 hora aqui, mas assim, a gente não tem um tempo limite, geralmente a conversa dura uma média de 1 hora mesmo, 1 hora e pouco, mas você pode contar a história, Gui, se quiser falar de uma história agora. Não, mas eu já estou querendo sair para tomar cerveja com vocês. Assim que terminar a pandemia... Lá em Tiradentes. Ou vocês venham aqui para Belém do Pará. Tomar um açaí com ele lá em Belém. Tomar um açaí, assim. Belém é um lugar que eu não conheço, que eu quero muito conhecer, é incrível, é vergonhoso, não conheço. Mas você falou em Oriximiná, eu trabalho para uma ONG aqui em São Paulo, que é a Comissão Pro Índio, que eles têm um trabalho com Oriximiná. E daí eu conheço à distância, enfim. E a gente teve fazendo umas campanhas agora durante Covid e tudo mais, para ajudar, porque as pessoas não estão conseguindo viajar, né? Teve que ficar recluso, mas ao mesmo tempo tinha que dar instruções de como que as comunidades podiam se safar aí, ou se proteger, né, do Covid. Enfim, está sendo incrível, porque a gente está imprimindo coisa lá no Pará, enfim. Mas tudo à distância, fazendo produção gráfica por vídeo, sabe? Uma coisa assim. Bom, Gui, mas e a sua história aí? Tá, deixa eu contar 2, tá? Já que estamos falando de Oriximiná, para terminar, deixa eu contar essas 2. A primeira, falando de Oriximiná, a tradição secular de lá é que os penitentes vão, na quarta-feira santa, pegar no cemitério as almas. Eles rezam na quarta e na quinta, e na sexta eles vão devolver ao cemitério as almas. Isso não é muito interessante? E eles acreditam que entre quarta e sexta-feira ninguém vai morrer. O grupo está totalmente blindado. É impossível alguém morrer
estando obsequiado pelas almas durante aquele período. E a outra história é, já falando do meu orixá, eu nem precisei jogar búzios. Eu entrava numa casa de axé e eles olhavam para mim e diziam: você de Oxaguian, né? Aí eu, né, vocês estão dizendo. Nunca ninguém disse que eu era de outro santo. E essas casas nem se conheciam. Isso é muito interessante, né? Interessante. Pela aura, pelo jeito, eles sabem o santo. Incrível. E eu acho que deve ter gente que aflora mais isso, né? Então, de cara, eles já olham para você e falam: você é de Oxaguian. Isso. Que interessante. Se vocês forem olhar lá, tudo que é típico do Oxaguian, principalmente os defeitos, são a minha cara. Dê uma olhada. Que ótimo. Não, eu vou olhar. Tá. Que ótimo. Bom, aqui já estamos, então, 1h10. Foi ótimo você contar as duas histórias, eu acho que valeu mesmo. Assim. Nossa, é bom interessantíssimo. Fazer uma live só de contando histórias, né? São muitas, vou te dizer. Tem um ótimo, monte de história. Tem o do lobisomem que eu estava entrevistando, mas isso eu deixo para a próxima, tá? Tem que fazer um seriado, porque o lobisomem é só à noite. Tem as pessoas que se formam em lobisomem. Então, eu fui entrevistar o cara que teve contato e que correu do lobisomem, e eu já tenho a permissão para entrevistar o próprio. Não à noite, claro, porque eu mesmo não vou me arriscar, né? De manhã. Bom. Nossa, que incrível. Bom. Gente, é incrível eu recuperar esse tipo de história, assim, porque a gente perdeu tanto essa conexão com esses rituais mais, não sei, são muito fortes, assim, e é isso, as pessoas não têm mais o menor contato, e acho que por isso que também acaba, né, e que você não tem a menor conexão mais com isso, né, eu tive a avó... tentando acreditar em alguma coisa. Sim, tá difícil, mas estamos precisando. Até pensando nisso, eu queria perguntar para o Gui, em cidades grandes, porque assim, quando você vai, como você diz, para o interior profundo, né, que ainda, né, traz toda essa cultura, mas tem alguma cidade que seja grande, que tenha assim, algum grupo? Porque assim, na cidade, né, nós que vivemos em São Paulo, é tanta loucura, né, você se distancia tanto, né, porque, como a Roseli falou, a gente está precisando voltar a acreditar em alguma coisa, porque a nossa loucura aqui não nos permite tempo nem de pensar nisso. Mas tem em algum lugar que você visitou desses penitentes em cidades já maiores, assim, ou só no interior mesmo? Especificamente, a encomendação das almas, não. Só em cidades médias e pequenas e vilarejos. Tá. Gostaria muito, ou tem, eu não consegui descobrir, né, já que é um ritual secreto. Mas esse ritual, então, você tem em mais de uma cidade, não? Esse da encomendação das almas, ele não é só lá de Oriximiná. Não, é porque a encomendação é chamada também penitência, é chamada recomendação das almas, alimentação das almas, lamentação. O termo penitentes é o único que engloba o país inteiro. Conhecem como penitentes. Há denominações diferentes para cada região, mas todos são penitentes. E penitentes eu não encontrei em nenhuma cidade grande até agora, infelizmente. Tá. E mesmo nas cidades grandes, é mais na zona rural. Imagino. Bom, gente, muito obrigado aqui. Eu acho que o papo foi muito bacana. Eu agradeço. E ouvir essas histórias, assim, eu acho que daria para ficar ouvindo horas aqui, né? E eu queria te perguntar, né, para você, Li, para você, se tiver alguma consideração final, algum agradecimento aí a fazer a alguém que participou do projeto, vocês já fizeram, né? Acho que já falaram de todos, né? Mas se tiver alguma consideração final... Eu quero agradecer o convite de vocês dois e agradecer principalmente a minha equipe, que conseguiu
fazer o livro Penitentes do jeito que eu queria, passando esta emoção que está lá. E também dar o parabéns pela capa, que foi Prêmio Jabuti ontem. Inclusive, o livro ficou entre os 5 melhores de arte, mas a capa levou o Cágado de presente, agradecendo e parabenizando essas pessoas que concluíram esse meu sonho. Quer falar alguma coisa, Roseli? Então, eu acho que o prêmio foi merecido, né? O trabalho longo do Gui, a dedicação que ele fez. Eu acho que, na verdade, merecia ganhar o prêmio de livro de arte, né? Como a gente falou aqui no começo. Mas ele já ser indicado, acho que já é uma premiação, porque a indicação, diante de tantas publicações que passam lá para a indicação, já é uma coisa super legal. Mas a capa foi uma consagração, assim, eu acho que ela reconhece, né, esse trabalho que foi a elaboração do livro como um todo, o trabalho da designer gráfica, da artista plástica, da designer a Beatriz Matucci, a artista plástica Luísa Malzoni, a produtora Isabel Santana e a equipe de estruturação aí. A Fatinha não deixava o cronograma escorregar, né, Gui? Ela ficava em cima da gente, olha, tá faltando uma semana, tá faltando 5 dias, tá faltando um dia. O pessoal que ajudou na pesquisa histórica do Gui, eu acho que o Gui coordenou muito bem essa turma toda, e foi um prazer trabalhar. Se não teve desgaste, é claro que tem as coisas normais, mas foi tudo muito profissionalmente resolvido. Foi um prazer mesmo, foi um trabalho muito, muito bacana. Obrigada, e obrigada por nos chamarem, porque eu acho que o canal de vocês tem essa compreensão, né, do público, de querer saber o que acontece por trás do livro, como é que ele é elaborado, e o livro acho que começou a ter uma importância muito grande, o que é muito bom, né, que são coisas que ficam e a gente vai poder revisitar esses projetos muitas vezes. Obrigada, claro. Então. Obrigada pelo convite. Agradece. A gente agradece vocês terem aceitado, porque a gente sabe como que é o dia a dia de todo mundo com 1000 compromissos, e se dedicar um tempo a uma fala, a gente sabe que tem toda uma preparação, que não é só aqui ao vivo agora, né? Separar material, mandar PDF para a gente, mandar vídeo. Então a gente agradece assim de coração que vocês tenham aceitado. Obrigada a vocês. E lembrar a todos aqui que estão nos assistindo que o livro Penitentes, né, do Gui Veloso, faz parte do nosso projeto no SP Foto View 1. Então, vocês visitando lá a página do sp-arte.com, digitando lá a nossa Lovely House, vocês vão ter acesso ao nosso projeto expositivo, e o livro do Gui faz parte desse projeto. Está lá, vocês podem ver fotos, tem um pequeno texto, e para quem quiser adquirir o livro, o Gui está vendendo, pode acessar a página do Gui, ou então na lovelyhouse.com.br, vocês podem ter acesso para quem... E eu, assim, indico, e acho que esse livro tem que fazer parte do acervo de todo mundo que gosta, não só de fotografia, mas de livros de arte, e principalmente dessa questão que é trazer essa cultura, né, religiosa, e uma pesquisa tão grande e importante, e talvez quase que, não sei se posso falar única, mas do tamanho que ela é uma das, talvez, né, pesquisas mais importantes na área de religiosidade aqui no Brasil. Então, parabéns, Gui, parabéns a Roseli, toda a equipe, a todos vocês. Então, obrigada, gente. Até uma próxima. Obrigada, até mais. Até mais. Tchau, obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigado por todo mundo que assistiu. Obrigado pela audiência. Até a próxima.